Em um frio dia de inverno londrino, em dezembro de 1886, nascia um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial, o Arsenal Futebol Clube. Mas, na época, ele não se chamava assim. O nome original era Dial Square. Esse nome foi uma homenagem direta à oficina de relojoaria chamada Dial Square, localizada dentro da Royal Arsenal, uma gigantesca fábrica de armamentos em Woolwich, no sudeste de Londres. A maioria dos fundadores do clube eram trabalhadores dessa fábrica. Homens simples, operários, apaixonados pelo futebol. O grande responsável por reunir esses trabalhadores e organizar o time foi David Dunskin, um escocês visionário, que comprou a primeira bola do clube com dinheiro do próprio bolso. Junto a ele, outros nomes como Jack Humble, Elijah Watkins e Richard Pearce também marcaram presença nesse nascimento histórico. Em 11 de dezembro de 1886, eles disputaram a primeira partida da história do Arsenal, enfrentando o time Eastern Wanderers, e venceram por impressionantes 6-0. Um começo promissor, que dava pistas do que o futuro reservava. Nos meses seguintes, o nome do clube foi alterado de Dial Square para Royal Arsenal, refletindo ainda mais o vínculo com a comunidade trabalhadora local. E assim, entre fábricas, fumaça e paixão pelo futebol, surgiu o embrião do que se tornaria um dos maiores clubes da Inglaterra e do mundo. Em 1886, o Arsenal nasceu, com alma operária, espírito guerreiro e um futuro grandioso pela frente. O ano de 1887 foi marcado pelo crescimento do recém-nascido Royal Arsenal, nome que o clube adotará após a sua fundação como Dial Square. Ainda um time amador, formado por operários da Royal Arsenal Munitions Factory, o clube começava a ganhar respeito no cenário do futebol local. As partidas aconteciam em campos abertos, muitas vezes improvisados, e não havia uma sede fixa. Mas foi nesse ano que o clube começou a utilizar com mais regularidade um campo chamado Plunstead Common, localizado nas redondezas da fábrica. Era ali que os jogadores treinavam e jogavam, sem vestiários, sem arquibancadas, apenas com a paixão de quem acreditava no que estava construindo. Nesse período, o Royal Arsenal começou a disputar partidas contra clubes mais estabelecidos da região de Londres, como o Millwall Rovers, adversário que viria a se tornar um dos seus primeiros rivais históricos. Esses confrontos, mesmo que amistosos, já mostravam a intensidade e a garra dos Munitions Men. Ainda sem participar de ligas organizadas, o clube dependia de convites e combinações informais para montar seu calendário de jogos. Era futebol raiz, em chuteiras pesadas, bolas de couro, e gramados que mais pareciam campos de batalha. Apesar das limitações, 1887 foi um ano de afirmação. O Arsenal ainda não era gigante, mas já mostrava que havia nascido para ir além dos portões da fábrica. Era o começo de uma jornada que, tijolo por tijolo, construiria a grandeza vermelha do norte de Londres. Em 1888, o Royal Arsenal dava mais um passo importante em sua jornada rumo ao profissionalismo. O clube, ainda formado por operários da fábrica de armamentos em Woolwich, começava a atrair mais atenção do público local, e também de jogadores mais talentosos da região. Com o número de partidas aumentando, surgiu uma necessidade urgente em encontrar um campo mais adequado para receber os jogos. Foi então que o clube passou a atuar com mais frequência em um local conhecido como Sportsman Ground, também em Plunstead. Embora ainda rústico, o campo oferecia melhores condições do que o Plunstead Common. Foi neste ano que o Royal Arsenal começou a enfrentar times cada vez mais fortes, como o Clapton e o Tottenham. Sim, o primeiro embrião do clássico norte-londrino já dava sinais de rivalidade, mesmo que o Arsenal ainda estivesse no sudeste da capital, longe de Goodborough ou do Emirates. Além disso, o ano de 1888 foi histórico para o futebol inglês em geral. Foi quando nasceu a Football League, a primeira liga profissional do mundo. Embora o Royal Arsenal ainda não fizesse parte dela, o surgimento da liga aumentou o debate interno no clube, em continuar como uma equipe amadora, ou dar o salto para o futebol competitivo. Essa dúvida acompanharia o Arsenal por alguns anos, mas uma coisa era certa, o clube estava crescendo. O número de torcedores aumentava, os resultados em campo animavam, e a estrutura começava, aos poucos, a se profissionalizar. Em 1888, o Arsenal ainda era pequeno em tamanho, mas grande em ambição. E isso, essa chama operária e determinada, nunca deixaria de fazer parte da sua identidade. O ano de 1889 foi um divisor de águas para o Royal Arsenal. 3 anos após sua fundação, o clube dava um passo ousado e estratégico, pela primeira vez, tornou-se oficialmente um clube profissional. E isso mudaria tudo. A decisão não foi fácil. Muitos clubes tradicionais da época viam o profissionalismo com desconfiança, e o Royal Arsenal corria o risco de ser rejeitado por adversários mais conservadores.
Mas a diretoria, com nomes como Jack Humble e David Dunskin, acreditava que esse era o caminho certo para crescer e competir em alto nível. Para acompanhar essa nova fase, o clube passou a jogar em um novo campo, o Manor Ground, também em Plunstead. Diferente dos campos improvisados anteriores, o Manor Ground representava uma base mais sólida, e permitia a cobrança de ingressos para os torcedores, o que ajudaria nas finanças. Além disso, o Arsenal se tornava o primeiro clube do sul da Inglaterra a adotar o profissionalismo, algo até então restrito às equipes do Norte e Midlands. Isso colocava o Royal Arsenal em um patamar inédito, abrindo portas para o futuro, mas também despertando resistência de outros clubes amadores da região. Em campo, os resultados seguiam positivos. O time conquistava vitórias importantes e começava a formar um elenco cada vez mais competitivo. Os torcedores, formados em sua maioria por trabalhadores locais, abraçavam a ideia com entusiasmo. O Royal Arsenal deixava de ser apenas um clube de fábrica, e passava a ser um símbolo de ambição, coragem e inovação no futebol inglês. Em 1889, o Arsenal escolheu trilhar um caminho mais difícil, mas muito mais promissor. E foi essa ousadia que começaria a pavimentar a estrada rumo à grandeza. O ano de 1890 foi de consolidação para o Royal Arsenal, que havia se tornado profissional no ano anterior. Agora, com status oficial e um campo mais estruturado, o Manor Ground, o clube começava a se destacar no cenário do sul da Inglaterra. A profissionalização já trazia resultados práticos, o Arsenal conseguia contratar jogadores de fora da região e montar um time mais competitivo. Com isso, os jogos passaram a atrair cada vez mais torcedores locais, muitos deles trabalhadores da Royal Arsenal Factory, que viam no clube um reflexo de sua própria vida, em esforço, progresso e luta. Sem ainda fazer parte de uma liga oficial, já que a Football League, criada em 1888, era dominada por clubes do norte, o Arsenal disputava partidas amistosas e copas regionais. E nesse contexto, um novo torneio ganhava importância, a London Senior Cup. Embora o clube não tenha vencido a competição naquele ano, sua participação mostrava que o Arsenal estava pronto para desafios maiores. Dentro e fora de campo, havia uma sensação clara: o Royal Arsenal não era mais apenas um time operário. Era um projeto sério, ambicioso, e cada vez mais estruturado para o futuro. Mas havia também dificuldades. O profissionalismo exigia mais organização, mais recursos, e mais apoio institucional, algo ainda escasso no sul da Inglaterra. O clube enfrentava resistência, especialmente de equipes amadoras e da Federação Londrina, que não via com bons olhos essa nova era do futebol. Ainda assim, em 1890, o Arsenal seguia firme. Aprendendo, crescendo, superando obstáculos. O alicerce de um gigante estava sendo moldado, partida a partida, sem pressa, mas com convicção. 1891, um ano que marcaria profundamente o destino do Royal Arsenal Futebol Clube. Após 5 anos de crescimento, o clube tomou uma decisão ousada, e polêmica para os padrões da época, e tornou-se oficialmente um clube profissional. É verdade, o Arsenal já havia começado a pagar alguns jogadores desde 1889. Mas agora, era diferente. Em maio de 1891, o clube realizou uma reunião histórica no Wellington Hall, em Plunstead, onde votou, por ampla maioria, a favor da profissionalização total. A partir daquele momento, o Arsenal passava a ser o primeiro clube do sul da Inglaterra a adotar o profissionalismo de forma aberta e declarada. A decisão causou alvoroço. A London Football Association, majoritariamente amadora, respondeu com hostilidade. Outros clubes se recusaram a jogar contra o Arsenal, e o clube foi excluído de várias competições locais. Mas a diretoria, liderada por nomes como Jack Humble e Fred Beard, permaneceu firme: o futuro era profissional. Essa postura isolou momentaneamente o Arsenal no cenário londrino, mas também atraiu novos olhares, inclusive de torcedores e jogadores que viam no clube um projeto moderno, à frente do seu tempo. O clube continuava jogando partidas amistosas e desafios importantes, inclusive contra adversários do norte, já familiarizados com o profissionalismo. Em 1891, o Arsenal não apenas escolheu um caminho. Ele desafiou o sistema, enfrentou a resistência e mostrou que tinha ambição de verdade. Foi um ato de coragem. E como toda grande história, essa também começou com uma escolha difícil, mas necessária. O ano de 1892 trouxe novos desafios, e também uma nova identidade para o Royal Arsenal Futebol Clube. Após se profissionalizar abertamente no ano anterior, o clube enfrentava o isolamento, e muitos times amadores londrinos se recusavam a enfrentá-lo, e as competições locais haviam fechado as portas. Para sobreviver, o Arsenal precisava de mudanças.
E a primeira delas foi no nome. Em 1892, o clube passou a se chamar Wolvische Arsenal, uma forma de reforçar sua ligação com a comunidade local e, ao mesmo tempo, se preparar para um futuro mais abrangente. Essa mudança não era apenas simbólica. Ela refletia a vontade da diretoria de colocar o clube em um patamar superior, com uma organização mais sólida e visão a longo prazo. E, para isso, começaram as conversas mais sérias sobre entrar na Football League, a liga profissional inglesa, que até então era dominada por clubes do Norte e Midlands. Enquanto isso, o Manor Ground, em Plunchad, continuava sendo a casa do clube. Mas a estrutura era modesta, e o público ainda limitado. Mesmo assim, a base de torcedores fiéis, trabalhadores da fábrica de armamentos e moradores da região, seguia crescendo. Mesmo isolado das competições oficiais de Londres, o Arsenal jogava regularmente amistosos e exhibition matches contra times profissionais, inclusive de fora da cidade. Essas partidas, muitas vezes, serviam como testes, dentro e fora de campo, para preparar o clube para o que estava por vir. Em 1892, o Arsenal ainda não era um clube de elite. Mas estava se organizando, se reinventando e se posicionando. A era do Wolvische Arsenal havia começado. E com ela, a ambição de fazer parte dos grandes palcos do futebol inglês. 1893, um ano que jamais será esquecido na história do Arsenal. Foi nesse momento que o clube, agora chamado oficialmente de Wolvische Arsenal, deu o passo definitivo para o cenário do futebol nacional e foi aceito na Football League. Após anos de exclusão e resistência por parte da elite amadora de Londres, o Arsenal virou o jogo. Em 1893, tornou-se o primeiro clube do sul da Inglaterra a entrar na Football League, ingressando diretamente na Second Division, a segunda divisão do futebol inglês. Uma conquista pioneira, corajosa e revolucionária. A entrada na liga representava mais do que competição e era reconhecimento. Era o sinal de que todo o esforço desde 1886, os sacrifícios, o profissionalismo ousado e a identidade construída junto aos operários de Wolvische haviam valido a pena. Na sua primeira temporada oficial na Football League, o Wolvische Arsenal terminou em uma posição modesta, em 8º lugar entre 15 clubes. Mas isso era apenas o começo. O clube estava aprendendo, se adaptando ao novo nível e ganhando visibilidade nacional. Pela primeira vez, enfrentava adversários como Notts County, Newcastle e Liverpool. E o Manor Ground, em Plunchad, ganhou novos ares. Mais torcedores, mais estrutura, e mais entusiasmo a cada fim de semana. O clube estava definitivamente deixando de ser um projeto regional para se tornar uma força reconhecida no cenário inglês. Em 1893, o Arsenal parou de bater a porta e finalmente entrou. Começava ali a caminhada rumo à elite do futebol, com passos firmes e a convicção de que ainda havia muito a conquistar. Depois do marco histórico em 1893, o Wolvische Arsenal entrou em 1894 com um novo desafio em se consolidar como um clube competitivo na Football League. A empolgação da estreia dava agora lugar à realidade do futebol profissional, em partidas mais difíceis, viagens longas e pressão crescente da torcida local. O clube seguiu disputando a Second Division, a segunda divisão da Liga Inglesa, e passou por um processo de adaptação. Naquela temporada, o desempenho foi modesto, o Arsenal terminou novamente no meio da tabela, mas com uma campanha mais consistente, mostrando evolução tática e física. Jogando no Manor Ground, em Plunchad, o clube passou a contar com um número cada vez maior de torcedores. Ainda não era uma multidão, mas já se via o início de uma base fiel, formada por trabalhadores, militares e moradores da região, que lotavam as arquibancadas de madeira para empurrar o time. O elenco, ainda composto por muitos jogadores do norte da Inglaterra, atraídos pelo profissionalismo do clube, começava a se estabilizar. A diretoria, liderada por figuras como Jack Humble, buscava não apenas bons resultados em campo, mas também o fortalecimento estrutural da instituição. O Arsenal também passou a pensar no futuro, em melhorar a estrutura, aumentar a arrecadação e, quem sabe, sonhar com uma vaga na elite, a First Division. Mas sabiam que esse era um caminho longo, e 1894 foi um ano de crescimento silencioso, de base sólida e de foco no trabalho. Em 1894, o Arsenal não brilhou, mas cresceu. E às vezes, no futebol, os passos mais importantes não são os mais barulhentos, são os mais firmes. O ano de 1895 foi mais um capítulo importante na trajetória do Wolvische Arsenal, um clube ainda jovem, mas já habituado a desafiar as convenções. Jogando sua terceira temporada na Football League Second Division, o Arsenal dava sinais claros de que queria mais do que apenas participar, queria competir de verdade. Dentro de campo, o desempenho ainda era irregular.
O clube não brigava diretamente pelo acesso, mas demonstrava melhorias no entrosamento, disciplina e organização. Era um time operário em todos os sentidos, tático, determinado, trabalhador. Cada ponto conquistado parecia suor tirado da fábrica. Fora de campo, o Arsenal enfrentava um novo desafio nas finanças. O custo de manter um elenco profissional, viajar para jogos no norte da Inglaterra e melhorar as instalações era alto, especialmente para um clube que ainda não possuía grandes receitas. O Manor Ground, por mais simbólico que fosse, precisava de reformas e segurança, e os cofres estavam apertados. Foi nesse contexto que surgiu uma solução e em 1895, o Arsenal passou a considerar, com mais seriedade, a transformação do clube em uma empresa limitada por ações. A ideia era permitir que investidores comprassem cotas do clube e ajudassem a sustentá-lo financeiramente. Esse debate se intensificaria nos anos seguintes, e mudaria para sempre a estrutura do Arsenal. Ainda assim, a paixão da torcida não arrefecia. Cada jogo no sul de Londres era um evento. Não importava a colocação na tabela, o que movia o Arsenal era o espírito comunitário, a força do bairro de Woolwich e o sonho de fazer história. Em 1895, o Arsenal ainda era um clube em construção. Mas o alicerce estava sendo cavado fundo, com suor, resiliência e a certeza de que o melhor ainda estava por vir.